meninas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas mais uma vez ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com a Edi, porque aqui a sintonia é feminina. Como sempre e eternamente, eu vou agradecer a oportunidade que você está me dando de estar compartilhando esse momento contigo, de nós estarmos juntinhas aqui, dividindo coisas muito bacanas. E olha só, nós estamos aqui de casa nova. Olha que coisa mais bacana. Nós temos aí um novo parceiro, né, que está acreditando também no nosso projeto. E aí estamos aqui com um estúdio novo, visual novo. E eu estou muito feliz por essa conquista e por poder estar compartilhando isso com vocês, viu? Faz um tempinho que nós não gravamos, né, até por conta dessa questão da nossa mudança. Eu lembro quando nós começamos lá no Spotify, eu trouxe uma convidada que para mim é uma pessoa muito especial, uma pessoa que entrou na minha vida e veio para ficar, porque agora, gente, ela vai ter que me aguentar até o fim, não tem jeito, já falei para ela, não vai ter jeito. E já é de conhecimento aqui que eu sou uma pessoa que, na medida do que for possível, eu vou querer muito e sempre estar propagando e falando sobre a constelação familiar, né? Eu até fiz alguns stories no Instagram comentando sobre, e algumas pessoas até me chamaram depois, querendo saber mais, com dúvidas, porque é um assunto que ainda bem que está crescendo bastante, só que, claro, à medida que ele cresce também muita desinformação vem junto, né? Sim. Infelizmente isso acontece bastante. E como foi algo que foi muito transformador para mim, eu fiz 2 constelações, né? Uma no passado, uma esse ano. E esse ano, nossa, uau! Meu Deus, mexeu com as estruturas aqui. E de uma forma muito positiva, mas com muita força. Porque foi o que falei, gente. No meu caso aqui, foi um rebuliço danado. Mas que, é muito bom. E só quem vive para poder saber o que é, né? Porque por mais que nós tentamos... Porque as pessoas perguntam, né? Ah, mas como é? O que você sente? Você pode até passar alguma coisa ali, mas fica muito subjetivo, muito raso, perto de tudo aquilo que de fato você vivencia durante e principalmente o depois. Porque a Ana vai estar... Já dei um spoiler aqui de quem está comigo, né? Mas a constelação, ela não é só durante o momento em que você está ali, mas como que é? Não fazer a constelação e se viver a constelação, alguma coisa assim. E eu acho que isso que é o que é mais interessante, mais profundo. E acho que eu já até falei demais. Eu vou apresentar para vocês, chamar minha convidada maravilhosa, que eu amo muito. Ana, sua linda. Prazer. Obrigada. Olha só, você inaugurou o Spotify com a gente, agora está inaugurando a Casa Nova. Né? Olha só, que bacana. Estou muito feliz de você estar aqui. Honrada, tô feliz demais. Obrigada. Linda demais. Gente, Ana vai se apresentar. Para quem não a conhece, vocês vão estar conhecendo uma criaturinha muito especial, viu? Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E, bom, vou me apresentar. Meu nome é Ana Paula. Atualmente trabalho com as constelações familiares aplicadas ao direito também. Minha formação é no direito. Então, atuo como advogada há 26 anos. E foi uma grata surpresa ter encontrado as constelações na minha vida. E agora você. E aliar essas duas possibilidades. São 2 possibilidades para, a gente fala, desemaranhar conflitos. Trazer um pouquinho de um espaço de paz para as pessoas. Seja emocionalmente falando, internamente falando, ou nos processos judiciais também. Né, onde eu atuo também. E atuo também com terapia de renascimento, através da respiração, uma técnica lindíssima também. Que bacana. É uma terapia que atua com a própria respiração também para acessar o inconsciente.
e poder desemaranhar alguns nós, poder trazer à consciência coisas que bloqueiam muitas vezes, crenças limitantes, enfim, uma série de questões que possam travar a vida, como é o trabalho com as constelações também. Uhum. E você falou sobre a constelação, e é interessante porque a constelação começa, a gente diz que ela começa quando ela termina. Olha lá. Então, tudo que você vivencia, todas as sensações que você tem, e é bem isso que você falou, a constelação é uma experiência. E é uma experiência única. Sim. Por isso que é tão desafiador falar sobre o que é uma constelação. Que é uma vivência que você vai passar por uma experiência que muitas vezes é um desafio mesmo falar sobre o que você sentiu e toda a transformação, muitas vezes, que uma única constelação pode ocasionar na vida de uma pessoa, que é isso que a gente vê. Então, e também quero dizer uma coisa, que foi uma honra conduzir as suas constelações. Ah, você é uma querida. Porque quando o constelador... A gente sabe que ninguém atrai nenhum cliente por acaso, seja na advocacia, seja em outras áreas, Sim. e principalmente na constelação. Existe uma ressonância, a gente fala. Então, quando você conduz uma constelação, o constelador, não só o constelador, mas caso você faça em grupo, por exemplo, todas as pessoas presentes, sem exceção, recebem. Em algum nível são consteladas, a gente diz. Em algum nível recebem alguma consciência. Às vezes, muitas vezes, quem está só assistindo e não atua, não participa efetivamente da constelação, mesmo assim está participando. Mesmo assim está recebendo alguma consciência e muitas vezes inconscientemente alguma coisa já muda, só de assistir uma constelação. Porque a gente fala que nenhum grupo se reúne por acaso. Sim. Sim. Então, quando tem um grupo reunido para uma constelação, e é muito interessante, porque quando a gente abre, eu nunca abro o tema. Eu sempre faço constelações ocultas. Mesmo assim, é interessante ver como o grupo se organiza. No presencial, isso. Certo. Que você pode fazer a constelação de várias formas. Você pode fazer em grupo presencial, você pode fazer em grupo online, você pode fazer individual também. Na verdade, é sempre individual, porque você está sempre atendendo uma pessoa. Mas muitas pessoas podem ter pudores. Eu não quero abrir esse tema para outras pessoas, porque geralmente são pessoas que são estranhos. Sim. E aí, a pessoa, quando tem esse tipo de restrição, a gente então faz individual, tete a tete. E aí eu utilizo... São vários... você pode utilizar vários objetos, mas eu tenho, por exemplo, os bonecos de madeira. Então, utilizo bonecos de madeira para guiar o trabalho. E aí a pessoa vai se conectando, cada boneco representa uma pessoa ou uma questão ou um sentimento que tem a ver com a questão que ela trouxe. E ela vai se conectando e essa própria dinâmica vai trazendo, a gente chama que é o campo, vai trazendo o que tem que vir à tona para que a gente possa chegar na raiz da questão. E daí a transformação acontecer. Porque a gente só muda coisas em relação às quais a gente tem a consciência. Sim. E a constelação faz exatamente isso. Abre o diagnóstico a partir de um ponto de dor, uma questão. Vamos colocar numa área... Eu também já estou falando, né? Tá aqui para isso, bora. Uma área... vamos pensar nas 3 macro-áreas da vida. Saúde, relacionamentos e finanças. Na área da saúde, saúde física, mental, emocional, espiritual. Na área dos relacionamentos, amorosos, familiares, relação com o próprio corpo, várias questões, autoestima, autoamor, você pode pensar uma série de coisas. E finanças. Finanças também, bem, uma gama muito ampla. Então, você pode pensar em dinheiro que não vem, dinheiro que vem e não fica, problemas com parcerias, negócios. Existe a constelação organizacional, em que você vai olhar para produtos, datas de lançamento,
É mesmo? Você pode olhar para Eu não sabia. 1000 questões dentro de uma empresa. Setores que não se conversam, setores que não evoluem, todas essas interações que no fundo são interações humanas, mas você também pode olhar interações entre empresas, grupos econômicos. Porque no fundo, quem está por trás de uma empresa são seres humanos. Sim, sim. E o que acontece é que muitas vezes a gente reproduz na empresa o que a gente aprendeu na nossa família. Sim. Você carrega tudo isso, né? O fundador é a alma do negócio, então ele carrega tudo Isso, esse inconsciente exatamente. para a empresa, essas crenças, todo esse aprendizado interior, ele projeta também na empresa. Claro. E os funcionários se conectam e muitas vezes se tem alguma questão que ele traz ou que ele reproduz na empresa ou nessas interações humanas, a gente pode olhar para isso também numa constelação, que a gente chama de constelação organizacional. Que interessante. E na área do direito? Na área do direito, eu falo que eu estou em fase de transição de carreira, mas é quase a mesma coisa, porque a gente vai trabalhar com conflitos. Basicamente isso. Então, eu vejo o quanto muitos conflitos emocionais não resolvidos dentro da pessoa, internamente, visões de mundo que ela vem, vamos dizer, carregando ou que ela internalizou por conta da própria história e da própria história do sistema, do próprio sistema familiar que a antecedeu, ela vai projetar isso em várias relações, então. Sim. Né? Uma continuidade do que a gente está falando. Ela vai projetar isso, então, no relacionamento com o marido, com os filhos. Ela vai projetar isso nos negócios, ela vai atrair pessoas, parceiros, que isso pode gerar uma questão. E isso tudo vai resvalar, eventualmente, se ela não negociar, se ela não fizer uma negociação, uma mediação, vai resvalar no judiciário, por exemplo, uma questão que não foi resolvida. E muitas vezes isso é um conflito interno. Sim. Que se projetou externamente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem assim, que eu andei pensando há um tempo atrás e que faz muito sentido. Qual é a nossa visão, por exemplo, sobre Deus? Então, muitos de nós, e aqui eu vou falar mais sobre mim do que sobre o outro, internalizou uma visão sobre Deus, que Deus é o papai do céu. Então, o papai do céu, vamos rezar para o papai do céu. Sim. Deus, ok? Então, isso pode ficar internalizado por algumas pessoas como Deus, o papai do céu, o papai. E se você teve um pai que não foi presente na tua vida, ou que mesmo presente em corpo, você sentiu que havia uma desconexão qualquer em relação a você como filha ou como filho, e você não conseguiu uma conexão ou não conseguiu estabelecer uma sensação de proteção, de confiança, de amparo, o que quer que seja. E eu não estou falando do pai em relação à criança, é o que a criança sente muitas vezes, tá? Falando do ponto de vista da criança. Então, eu não consegui estabelecer uma relação de confiança com meu pai, ou quando eu precisei, o meu pai não estava presente por qualquer motivo. Uma série de coisas, de fatores, tá? Eu posso projetar essa imagem em Deus. Eu posso projetar essa visão do masculino em que eu não pude confiar, em que eu não pude contar, em que eu não pude me amparar. Como é que eu vou acreditar em Deus, que eu tenho uma imagem, um arquétipo de que é um homem? Por ser chamado de pai. Posso me dizer ateia, por exemplo, num cenário desse. Sim. Tá? Então, eu tenho uma dor em relação ao masculino, que eu vou projetar em Deus, por exemplo, e eu também vou projetar isso em relação ao meu companheiro, ao meu namorado, ao meu companheiro de vida, ao meu marido. Posso fazer esse movimento também. E toda essa projeção que é interna, que eu vou projetar no outro, essa dor em relação... Estou dando um exemplo, né? Que isso acontece muito. Uma dor em relação ao masculino que eu tenho e não foi resolvida em relação ao meu pai, por exemplo,
eu posso projetar isso também em relação ao meu marido. E me comportar a partir dessa visão de mundo que eu tenho, interior, por conta das minhas histórias aqui atrás, e, eventualmente, ter uma questão que vá resvalar no judiciário. Gente, então, isso é muitos muito conflitos externos, muitos conflitos que se instalam no judiciário, pode, e via de regra, tem raízes numa visão de mundo interior, numa projeção. E como que vocês aplicam assim? Eu acho isso fantástico. Estou dando um exemplo de mulher, marido e mulher, mas existem milhares claro, de exemplos, né? Tô tirando um recorte, assim, muito pequeno de um assunto, tá? Só para exemplificar como é grandiosa essa questão. A visão que você tem de Deus, a visão do masculino. E essa dor, só para complementar, essa dor em relação ao masculino, pode ser que você carregue não só em relação à sua história autobiográfica, mas em relação à história da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, com quem você se conecta de uma forma, muitas vezes, inconsciente e muitas vezes sem se dar conta, por conta dessa conexão que a epigenética explica, você reproduz num cenário mais moderno, daí, mais atual, você reproduz o mesmo destino. Ou seja, as mesmas dores, as mesmas dificuldades, só que em outro cenário. Com outras justificativas, muito mais elaboradas, muito mais modernas, muito mais convincentes, até para você mesmo. Porque a nossa mente, ela mente descaradamente. Sim. A gente consegue dar nó em pingo d'água para justificar coisas que nos travam, que nos bloqueiam, que muitas vezes nos desconectam. E isso pode acabar no judiciário. Então, isso tudo é muito interessante. Pensar no judiciário com a filosofia sistêmica é um universo sem fim. Caramba. De coisas que você pode resolver e que você pode trazer o conflito, sim, para um campo muito mais pacífico, para um campo muito mais de clareza desse conflito. E o que é mais legal, mostrar para a pessoa, o que às vezes também é desafiador, é mostrar para ela o quanto ela contribui para que esse conflito, muitas vezes, continue. Nossa, acho que deve ser a parte mais difícil, né? Eu acho que sim, porque a constelação, ela traz uma autorresponsabilidade. Sim, e eu acho isso fantástico. Ela traz, não traz? Você já passou por isso e você sabe. Claro que sim. E de uma forma amorosa. Quem consegue conduzir de uma forma amorosa, de uma forma que, sim, vai impactar o outro, vai impactar o cliente, às vezes, muitas vezes, dependendo do que você abrir no campo, impacta. Mas é esse impacto, ou é esse momento de dor que liberta. Por isso que a gente fala que é libertador. Sim. E não necessariamente precisa ser dolorosa uma constelação. Não necessariamente precisa ser. Porque às vezes a gente fala, tem que passar pela dor para transformar. Sim, muitas vezes a gente passa porque traz à consciência alguma coisa que você não tinha se dado conta até agora. Sim. E isso pode impactar. Falando, nossa, então é isso por causa disso? Nunca imaginei. Eu que o diga. Eu que o diga. É bem isso mesmo. E aí, quando você está lá, é isso que eu tenho curiosidade, né? Por exemplo, você tem lá um processo, um caso para resolver, né? Vocês fazem uma constelação ali e as pessoas concordam com isso? Como que é essa dinâmica, assim, na hora de fazer? Porque na área do direito daí. Do direito, nós vamos caminhar por outras áreas, mas é importante isso. Isso é uma curiosidade pessoal minha. Você tem lá um caso para resolver. Como que você desenvolve essa dinâmica da constelação junto àquilo? Você pega as pessoas envolvidas nisso e vocês fazem uma constelação, elas autorizam isso? Como que é esse rolê aí? O rolê é o seguinte. O rolê. Se eu sou contratada como advogada, uma pessoa me procura com uma questão jurídica, eu não posso constelar. Isso pode dar problema, inclusive, em questões éticas na advocacia, tá? Até porque a pessoa vem te procurar como advogado e você
fala em abre uma constelação... Pois é, por isso que eu fiquei pensando. Primeiro que você causa uma confusão. Sim. Segundo que você está fazendo... A gente pode até configurar como uma venda casada e você não está entregando o que a pessoa foi buscar. Certo. Então, isso tem problemas em questões éticas. Já vi, inclusive, professores que, na verdade, indicaram uma constelação para a cliente e, mesmo assim, a cliente... quis entrar com uma representação junto ao Tribunal de Ética contra a advogada que sugeriu. Então, o que se faz você não constela como advogada, você não chega para o teu cliente e fala, vamos constelar isso aqui. Vamos constelar. Uhum. Você pode indicar uma constelação. Você pode dizer, olha, você vai atuar na área jurídica, vai fazer o teu trabalho. E... se você vê que ali existem raízes sistêmicas e que um trabalho com a constelação pode ser favorável e auxiliar essa pessoa, essa família, né, ou essa questão, você pode sugerir para a tua cliente. Deixar muito claro como é que funciona e, eventualmente, sugerir. O que os advogados podem, e não só podem, como devem fazer, e que eu utilizo muito, é porque, assim, a filosofia sistêmica, o Bert Hellinger, ele tem muitos conceitos. Então, tem as ordens do amor. Ele fala de ordens do amor, que seriam leis naturais que atuam sobre os relacionamentos humanos. Ele fala sobre as ordens da ajuda. Ele fala sobre as lealdades parentais. Ele fala sobre a boa e a má consciência. Existem muitos conceitos que ele traz, que é ele, né? Lindo. Maravilhoso. Ai, lindo. Falecido já. Então, isso eu posso trazer essa consciência para o cliente, eu posso contar para ele sobre isso. Eu posso contar, eu posso trazer essa consciência do que eu vejo que a pessoa me traz, que a gente faz um atendimento humanizado. E aí você faz o que a gente chama de escuta ativa. Então, a pessoa começa a contar o conflito e você vai ouvir, vai escutar além do conflito. Boa. Você vai escutar além do que a pessoa fala. Caramba, que interessante isso. Porque essa pessoa não é única, a nossa alma é coletiva. Sim. O nosso inconsciente não é nosso. Ele é habitado por inúmeras pessoas, milhares de pessoas. Se a gente for pensar quantos ancestrais estão, 2 pais, 4 avós, vai fazendo a conta, né? Nós somos a ponta da pirâmide aqui, mas tem milhares de pessoas que nos antecederam. E todas as histórias dessas pessoas nos habitam. Sim. Histórias de amor, de conquista, de superação, mas também traumas, histórias de medo, histórias de sofrimento, de escassez, tudo. É o combo, né? É o combo, né? A gente recebe a vida, a gente recebe tudo. Sim. Através dos nossos pais. Sim. Então, essa pessoa, quando ela começa a contar sobre o conflito dela, o advogado que tem essa consciência sistêmica, o que ele faz? Ele vai ouvir, ele vai escutar essa pessoa além do que ela está falando. Então, eu posso trazer uma consciência para um cliente meu. Ou eu posso fazer o que a gente chama de movimento sistêmico. É muito pontual. É muito pontual. Talvez colocar no campo, numa questão de família, por exemplo. A gente pode colocar, você tem, então, quais são os bens? Então vamos colocar os bens aqui. Você tem quantos filhos? Vamos colocar os filhos, representar os filhos. E a gente pode usar qualquer tipo de objeto. Objetos, inclusive, que sejam familiares para a pessoa que você está atendendo. Caneta, papel, post-it, o que tiver à mão. Uhum. E dependendo da posição que ele colocar esses objetos, você vai fazendo perguntas. A gente trabalha também, por isso que é importante ter outros conhecimentos agregados na advocacia, como, por exemplo, programação neurolinguística. Gente, que fantástico, Porque né? você vai fazendo perguntas para o teu cliente e vai trazendo consciência. Você não precisa necessariamente abrir uma constelação. Entendi. Ou então, se ele faz uma representação gráfica em que ele se coloca, vamos supor que ele escolha um boneco para ele e para a esposa, ou vice-versa, e você vê que um é menor que o outro, você pode fazer essa pergunta. Você percebeu que esse boneco que você escolheu para representar você ou a tua esposa são de tamanhos diferentes? Isso te diz alguma coisa? Olha só. Você percebeu que você colocou o boneco virado de costas?
E às vezes é a própria pessoa que está virada de costas, porque isso é inconsciente. É inconsciente. E aí ela, não me dei conta. Talvez você possa estar olhando para um outro lado. O que talvez você possa estar olhando aqui? E através dessas perguntas, a gente vai trazendo essa consciência para o cliente. Talvez você esteja olhando para o passado. O que aconteceu no passado que você pode estar projetando agora no teu relacionamento atual. Entendeu? Caramba! E isso é assim, a gente pode usar para várias áreas do direito. Então, por exemplo, eu atendi uma cliente há um tempo atrás e ela trazia uma questão de inventário, de divisão de bens, na verdade. Não era um inventário, mas uma questão de divisão de bens, um conflito com um dos filhos. E quando ela trouxe essa questão, o filho queria mais do que tinha direito. Um dos filhos queria mais do que tinha direito, tá? E atendendo, ouvindo e percebendo essa cliente, eu perguntei para ela se eu poderia fazer uma pergunta bem íntima, bem pessoal, né? Se ela teria pudor em responder e se ela tivesse, que ela não precisava responder. Sim. E aí eu perguntei para ela se ela já tinha perdido algum bebê, algum filho. E ela falou que sim, que ela tinha um filho não nascido quando ela era muito jovem. E aí eu falei para ela, olha, pode acontecer de esse teu filho nascido, que você está em conflito com ele em relação aos bens, porque ele quer tudo para ele, ou ele quer mais do que ele deveria, né, na divisão equânime dos bens entre os irmãos, é uma possibilidade, porque a gente nunca fala que é isso, né? Sim, claro. É uma possibilidade. Sim. Porque eu não abri uma constelação. Né? Se a gente abre, a gente consegue enxergar com clareza, mas sem abrir, possibilidade. Então, eu falei para ela, olha, uma possibilidade talvez esse seu filho nascido, ele esteja ligado, inconscientemente, claro, sim, com esse bebê que não nasceu e que não foi visto no sistema. Esse é o primeiro movimento de constelação. Caramba. É incluir os não nascidos, incluir os excluídos, que nem sempre são bebês não nascidos. Tem vários exemplos de excluídos do sistema. Mas nesse exemplo, no direito, então, era um bebê não nascido e que não foi visto. Por quê? Foi uma memória que causou dor para essa mãe e ela não queria mais tocar nesse assunto. Então, ela nunca comentou isso com ninguém, nem os filhos nascidos sabiam. Só que um dos rapazes se conectou com esse bebê e queria receber por 2. É uma possibilidade muito grande isso, falei para ela. Isso é uma possibilidade, não significa que seja exatamente isso. Claro, mas a gente pode fazer um teste, você quer? Ela falou, quero. Eu falei, então, imagina esse bebê, dá um nome para ele. Dá um nome. Você pode ir também até a Seixo Noye, fazer o registro, pedir uma oração. Ou você pode fazer na tua casa um ritual para dizer para esse bebê, eu vejo você. Você fez parte da minha vida e faz parte da nossa família. Você faz parte. Então, você inclui esse excluído que ficou esquecido, com muito amor. E a gente faz isso com muito respeito, porque a gente está tocando a alma dessa pessoa. A gente está tocando uma parte que é nobre. Uma história de dor, delicada, sensível. Né? Que a pessoa muitas vezes abafou. Ana, mas isso aconteceu sei lá, essa cliente há muitos anos atrás. Era uma senhora, é uma senhora. Mas mesmo assim, essa dor, ela fica latente na pessoa. Sim. E às vezes atuando de forma inconsciente. Inconsciente, Então, quando eu trouxe isso à consciência e falei para ela, talvez você possa fazer uma homenagem. Aí eu lembrei daquele filme, Uma Nova Mulher, que ela também tem um bebê não nascido e ela faz uma homenagem, ela conta pro marido, pro pai, na verdade não é o marido, é o pai, né? Que é o protagonista lá, um dos protagonistas. Ela conta e eles plantam uma árvore, eles fazem um ritual qualquer para honrar essa criança. E aí eu sugeri para ela, eu falei, a senhora pode fazer o que fizer sentido para você. O que fizer sentido, um ritual. E aí acho que eu até sugeri, compra um pezinho de manjericão. Acho que eu falei algumas possibilidades para ela. E ela, depois de um tempo que eu a reencontrei, ela falou, Ana, você não vai acreditar. Eu comprei o manjericão, eu plantei, tá lindo, tá a coisa mais linda. Deu nome para a criança, trouxe para o coração e as coisas começaram a fluir.
Ela conseguiu, ela queria vender uma casa, ela queria morar num apartamento mais próxima de um outro filho que, né, estava mais responsável pelos cuidados dela. E aí a coisa começou a fluir. Tudo que estava meio travado começou a fluir. O que eu percebo, assim, né, das pessoas com quem eu já tive contato e que têm restrições em relação à constelação, é que elas, pelo menos uma parte delas, elas classificam a constelação como religião. E não tem nada a ver com religião, com esoterismo. Não, é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu acho que são várias que existem, né? Mas eu, particularmente, quando eu conheci a constelação, e eu fiquei estudando muito, tem até um seriado na Netflix, que eu esqueci o nome, né? Sim. Que traz esse tema também. E foi uma amiga que me apresentou na época. E aquilo foi fazendo muito sentido para mim. E quando eu constelei a primeira vez com você, meu Deus, vem à tona questões do inconsciente e que falando de mim, né? Uhum. Que eu me deparava, você falava, gente, então eu comecei a entender o porquê de algumas atitudes, porquê de algumas posturas, e foi vindo à tona coisas que eu nem imaginava que tinha aqui dentro. Misericórdia. Sim. Mas foi um processo. A primeira foi por questão da minha mãe, né? Que eu sempre tive um relacionamento muito desafiador com ela. Sim. E como isso se transformou. E isso é uma constância. Isso vai ser... Bert Helling fala enquanto vivos inacabados, né? Essa frase para mim é perfeita. É perfeita. É perfeita. Então, é claro que não existe a pílula mágica, mas no meu caso foi um acelerador de um processo, porque eu estava muito disponível para aquilo. Porque é isso, você tem que estar disponível, você tem que querer estar ali. Exatamente. E enfrentar as suas questões, as suas dores, porque eu particularmente penso assim, que não existe cura sem a transformação. E a gente tem que ter essa disponibilidade interna de você se olhar, acolher a sua sombra, sim, sem julgamento, sem resistência, entender que isso faz parte de você e que está tudo certo, está tudo bem, porque o fato de você se enxergar e reconhecer, acho que para mim já é 50%. Já. E você ir se trabalhando em relação a isso com um olhar carinhoso, com generosidade de você para você mesmo. Que é o que eu faço comigo hoje, ou pelo menos eu tento na maioria das vezes. Quando eu vejo que eu estou indo para um outro lugar, eu volto para isso de novo, né? Sim. Porque foram vindo tantas questões à tona, eu falava, nossa, mas eu nunca imaginei que eu tinha algumas coisas tão guardadas lá no fundo. Nunca. Nunca. E me olhar assim, eu durante várias vezes... Isso eu falo sem vergonha. Eu, no meu quarto lá chorando, olhando para mim e chorando muito, 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 de sentir, reconhecer, mas eu sustentei aquele desconforto em mim. Porque eu tinha que saber lidar com ele. Ele estava ali para me curar, para me mostrar alguma coisa, para eu olhar aquilo de frente com generosidade e entender que ele estava ali para me curar, para me mostrar, para me ensinar. Eu não estou aqui romantizando a situação. Dói? Não. Muito. É desconfortável? Horrores. Mas em alguns aspectos que eu consegui me transformar, coisas pequenas, mas que trouxeram um resultado significativo para mim e me ajudam a ser a mulher que eu sou hoje, que eu estou me construindo, na verdade, me reconstruindo, me redescobrindo nesse lugar. É um passo muito grande, porque hoje nós vemos um mundo muito doente dessas questões emocionais e mentais, e justamente porque as pessoas elas não têm essa coragem, essa abertura de tentarem se buscar, porque talvez as dores nessa nossa mente rasa, superficial, já seja muito grande, e isso impede essa pessoa de querer mexer naquilo. Ela, às vezes, até tem a consciência do que é. Sim.
Mas ela se bloqueia e se trava. E e ela tenta buscar atalhos, muitas vezes, para tentar ou não olhar para isso, ou conviver com isso, tipo, empurrando com a barriga. Só que eu acho que o mundo hoje passa... Não estou aqui generalizando, claro, né? Mas eu acredito que a grande maioria passe por essa questão, dessa questão, dessa dor, dessas questões, porque nós somos muito mais leais do que livres, como diz ele. E eu só fui perceber a essência dessa frase na segunda constelação que eu fiz com você. Meu Deus, meu Deus. Cara, isso é... Eu posso falar palavrão? Cara, isso é... Isso é muito... Tá, isso é muito foda. Porque eu adoro falar foda. Pra mim é uma coisa assim, tipo, muito da hora, Desopila percebe? Fígado, mas desopila. É o que foda pra mim não é um palavrão. É uma coisa assim, muito da hora, sabe? Puta, cara, é muito foda. Isso é muito bom. Não é uma coisa ruim, sabe? Então, concordo com você. Não dá uma ênfase pra... tipo assim, uma mulher fodástica, uma mulher foda, é um cara foda, é um projeto foda, é um projeto da hora, é um projeto bom. Mas a YouTube acho que me corta, né? Então ele vai botar os pis da vida lá, ele vai me dar... Mas eu tenho que falar. Que eu gosto, eu acho muito bom, eu acho isso pra cima, né? Eu também eu acho isso pra cima, né? Faz sentido. Não faz é? sentido É pra mim isso, também. gente. Mas voltando, né? Voltando. Então, eu acho que se a gente tivesse uma política pública ou pessoas que olhassem mais por esse olhar, como seria tudo diferente, né? Como que... E a constelação para você, como que chegou? Como que chegou? Porque assim, você se tornou consteladora. Sim. Amigas. O que seria da nossa vida sem os amigos também, né? A gente fala de família, mas o que seria dos amigos? Uma amiga minha fez e me convidou. Uma querida, a Fernanda. E aí ela me chamou para uma constelação dela. Só que eu imaginei, porque eu sempre fui muito cética. Eu era muito cética. Você? Muito. É mesmo, mulher? Sim. E aí, quando ela me chamou para conhecer, para participar dela, na verdade, eu arrumei uma desculpa qualquer, eu não pude mesmo, não me lembro, mas eu sei que eu não fui. E eu já tinha ouvido falar em constelação, porque eu tinha feito um curso de mediação, de mediação na Associação dos Advogados, e uma das professoras falou, vocês já conhecem a constelação? Porque a gente falando em mediação, em sistema multiportas, para pacificação de conflitos. E aí ela trouxe uma das professoras da constelação. E aquilo, quando ela falou, me soou, eu tive uma sensação assim, não quero saber. Uma rejeição, na hora. Mas, como diz o Bert Hellinger, tudo que a gente rejeita, volta. E aí, passou, então ela nem falou muito o que era constelação, essa professora, ela só mencionou assim, nossa, vão conhecer porque é fantástico, é incrível. E eu pensei, nem morta, porque eu achei que era reunir a família e ficar ouvindo as histórias, e pensei, nossa, não vou passar por isso, não, imagina, não vou nunca, né? E aí passou um tempo, uma amiga me chama e fala, olha, eu vou fazer uma constelação, já ouviu falar? Já. Quer participar? Não fui. Não fui. Essa minha amiga Fernanda. Passou um tempo, ela foi para uma consulta no escritório de advocacia onde eu trabalhava na época. E nós fizemos uma reunião com ela para tratar de uma questão, enfim. E aí, eu, por educação, falei, olha, e a sua constelação? Não pude ir, me conta como é que foi, né? Quero saber. E aí ela começou a contar. Começou a contar. E eu fiquei... Falei, nossa, sério? Sério. E ela contando, e eu comecei a ficar cada vez mais intrigada e curiosa. E aí eu falei, nossa, eu preciso conhecer isso mesmo, né? E aí, pronto. Quando eu me abri, as sincronicidades começaram a acontecer. Fantástico, Porque aí né? eu não conhecia nenhuma consteladora até então.
Então, fui procurar no YouTube. Aí, me deparei com uma consteladora que explicava sobre constelação e eu entendi o que era, mais ou menos, né? Racionalmente falando, entendi. Ah, é mais ou menos isso. Tá, gostei. Vou experimentar. Tinha uma questão na minha vida na época, que era com a minha mãe também. E aí, fui olhar para isso. E aí, marquei com a moça, uma consteladora em Campinas. Em Campinas. Eu moro aqui em São Paulo e eu falei, eu vou lá porque eu gostei dessa mulher. Mandei um WhatsApp para ela, ela me retornou, conversamos um pouquinho, vamos fazer, vamos. Nesse meio tempo, eu estava acompanhando os eventos lá da OAB de São Paulo e eu vi que tinha uma comissão de direito sistêmico que tem a ver com constelação familiar. Não sabia que tinha. Estava totalmente desconectada. Isso. E a presidente dessa comissão era a Fabiana Quezada. Ela não é mais, ela ficou acho que 3 mandatos na OAB, nessa comissão de direito sistêmico. E eu estudei com ela no Colégio São Bento. Estudei, inclusive, com o marido dela, na mesma sala, conheço. E me chamou a atenção, falei, nossa, Fabiana Quezada, presidente da comissão, vou assistir. Era uma palestra sobre barras de Axis, como essa ferramenta também poderia auxiliar advogados no dia a dia. Gente, que fantástico. E aí fui. Sensacional. Fui lá porque eu queria rever a Fabiana. No fim, a Fabiana não estava lá nesse dia do evento, ela não participou, mas ela, né, constou na chamada como presidente. Eu fui, eu fiz a formação em barras de Axis, porque eu adorei o tema, não conhecia nada disso. Eu comecei a... Parece que ali abriu um outro universo, que eu falei, nossa, não imaginei que existissem essas coisas, né? E aí eu comecei a me abrir. E aí, no curso de barras, alguém disse assim para mim, Ana, eu comentei, nossa, eu marquei uma constelação. Que começaram a falar, né? As pessoas que conheciam, e esse papo surgiu e tal. E eu falei, eu vou fazer uma constelação em Campinas. E aí elas me disseram, mas você conhece? Você já foi assistir uma constelação? Eu falei, nunca. Ela falou, então vai, primeiro assistir uma constelação. Porque senão, a hora que você for fazer a sua, você vai achar que é um super teatro, que já está todo mundo sabendo da tua vida. Embora eu não tivesse contado muito sobre a minha vida para a consteladora. Ela fez umas perguntas pontuais. Mas mesmo assim, a pessoa falou, você vai achar que é um teatro, você vai achar que é uma farsa. Então é bom você assistir antes, inclusive até entrar como representante, se for o caso. E aí que tudo começou. E aí eu fui assistir uma constelação no mesmo espaço em que essa minha amiga Fernanda tinha me chamado para assistir a dela. Certo. E aí eu fui a um espaço aqui em São Paulo que eu amo, que eu frequento, eu adoro a consteladora de lá, que é o Espaço Mahalila. Não sei se eu posso falar aqui, acho que sim. Claro. E aí eu cheguei na constelação para conhecer, então, antes de fazer a minha. Sentei, claro, bem pertinho da porta, porque qualquer coisa eu fugia. Ah, sério? Eu sentei bem do lado, assim. Essa foi boa. E aí ela explicou, ela faz sempre uma explicação, né, antes de começar. E aí ela falou, alguém tem alguma pergunta? E eu levantei a mão e falei, tenho. Se eu quiser só assistir. Porque eu não queria participar. Eu não queria entrar, eu tava com medo daquilo também. Eu fiquei meio, né, apreensiva também. E aí ela falou, olha, Ana, é assim, não tem problema, você pode só assistir. Mas é que pode acontecer de você se sentir no campo, de você querer entrar, você sentir alguma conexão e querer entrar. E eu pensei, imagina que eu vou entrar nisso aqui, não vou sentir nada, né? Mas olha, a vida é uma caixinha de surpresa. Total, e a vida, gente. ela vira a gente de cabeça para baixo, né? Também. E assim, a gente faz planos e Deus ri. Então, foi exatamente o que aconteceu aquele dia. Porque eu achei que eu não fosse entrar, que eu não fosse, né, que eu só fosse assistir mesmo, para matar minha curiosidade, para depois fazer a minha. Que nada. Começou a primeira constelação. Entrou uma mulher que parecia minha mãe, que me lembrava, né? Uhum. Entrou uma outra que parecia minha irmã. E aí começou um chororô e eu comecei a chorar. Nem sabia por quê. Porque aí eu não conhecia nada, assim, não conhecia quase nada sobre constelação, né? Tinha começado a ouvir alguma coisa, procurar no YouTube, mas não sabia nada. Uhum. Comecei a chorar copiosamente. A consteladora vira para mim, a Kátia, fala assim, Ana, você tá no campo. Você tá no campo. E eu não conseguia parar de chorar. Aí eu entrei. E aí ela falou, fica por ali. Fica por ali. E aí fui eu lá pro canto onde ela tinha sugerido, né? Porque ela
tem uma super intuição também, ela tem muita experiência, então aí eu fui, uma das minhas mentoras. E aí eu fui lá para o tal do campo que ela indicou, e depois de alguns anos estudando constelação, é que eu me recordei desse movimento e eu falei, meu Deus, fazia todo sentido eu estar ali. É como se eu estivesse ali no canto em que ela me sugeriu e que eu me coloquei, é como se eu estivesse entre a minha mãe e o meu pai. Depois eu fui perceber. Olha só. E a pessoa que estava ao meu lado, que representaria em tese o meu pai, ali naquele momento, ele falou uma frase, olha, isso aqui é mais interessante. Ele falou uma frase que eu nem sei porque eu não tinha idade suficiente para lembrar, mas que a minha mãe dizia que meu pai falava esta frase quando eu era criança. E ele falou a mesma frase. Esse rapaz que estava do meu lado. Porque o que acontece na constelação é que todo mundo que participa recebe. Ninguém entra num campo de constelação por acaso. Certo. Ninguém é chamado ou ninguém se sente num campo por acaso. Muitas sensações físicas ou emoções que você começa a sentir quando uma constelação começa tem a ver com o campo. Tem a ver com o campo da constelação que está se desenvolvendo ali, se desenvolvendo. Mas tem a ver também com o seu campo. Você nunca entra por acaso num campo. Então, ali também tinha a ver com o meu campo, com a minha história. Sim, de alguma forma. De alguma forma, sim. Exatamente. De alguma forma, sim. Eu estava conectada, mas eu estava conectada com aquele campo de informações da cliente que estava sendo constelada. Sim. Então, a gente às vezes fica em dúvida. Nossa, mas isso é meu. É seu. E é do campo. Sim. Porque você está conectada com esse campo de informações. Por isso que você está lá. E aí eu entrei e todo mundo conectado com esse campo de informações, muitas vezes vai trazer informações que vão fazer sentido para quem está representando. Total. Exatamente. E vão fazer mais sentido ainda para a pessoa que está sendo constelada. Então, é muito interessante porque você começa a ver que nós fazemos parte de uma grande rede. Exatamente. E todos nós, e o Bert Hellinger falava isso, todos nós temos essa capacidade de captar essas informações. Porque como funciona? A pessoa que vai fazer uma constelação, que vai ser constelada... Bom, e só para resumir, nesse dia eu fui lá, eu participei, eu entrei como representante de todas as constelações, porque ela faz de 5 a 6. Meu Deus, olha só, hein? Então eu achando que eu ia fugir, eu fiquei todas. em todas, eu entrei em todas as constelações, e em todas eu trabalhei uma área, uma questão da minha vida, que eu nem sabia o que era, eu nem sabia o que eu estava fazendo lá. E eu estava assim, sabe quando você está meio mais perdida que segue em tiroteio? Mas que depois, quando eu fui estudar, e aí eu passei em revista, porque foi um momento muito impactante da minha vida, né? Ter atuado como representante nessas constelações foi, assim, um ponto de mutação. E eu nunca me esqueço. E aí eu cheguei para uma outra amiga e comentei, falei, Giovana, você não vai acreditar. Menina, eu entrei numa constelação, em várias, né, inclusive, e aconteceu isso, depois na outra aconteceu aquilo, depois aconteceu aquilo outro. Menina do céu, que loucura. E comecei a contar para essa minha amiga. Bom, não passou, sei lá, pouquíssimo tempo, ela me liga e fala assim, ô Paula, seguinte, ela é do Tribunal de Justiça. Olha, eu tenho um grupo aqui que eu participo de meditação, sei lá, era um grupo lá. E ela falou assim, a gente abriu um curso de pós-graduação em Direito Sistêmico. E para quem faz parte aqui, tem um desconto. Você não quer participar? Porque você pode, como advogada, você também pode entrar nesse desconto e tal. Eu falei, poxa, eu quero, né? Aí eu já tinha sido constelada, já tinha vivenciado essa experiência, já estava vendo como isso estava reverberando na minha vida positivamente. Porque, assim, para mim foi muito rápido também. É isso que eu ia perguntar. Foi muito rápido. E aí é que eu entrei, aí eu entrei de cabeça mesmo nesse mundo. Porque aí eu comecei a estudar. Olha que fantástico. E quando a gente abre, então daí retomando, né? Que é para fechar os assuntos. Quando você abre uma constelação, então vamos supor, eu sou a constelada. É como se eu, ali naquele momento, abrisse, através dos meus olhos, talvez, é como se eu abrisse um holofote, assim, no centro da sala. Eu abro um holofote e ali fica projetado todo o meu campo de informações, todo o meu Wi-Fi familiar.
tá? Que vai trazer todas as informações do meu sistema familiar. Então, abre, assim, um guarda-chuva. E as pessoas que vão entrar, que eu vou escolher, ou tem constelador que escolhe, tá? Os representantes. Tá. Quando eu conduzo, eu peço para a pessoa que está sendo constelada escolher os próprios representantes. Ela se conecta inconscientemente e transmite através do olhar o que a pessoa está representando. Então, vai representar a mãe, o pai, a questão, um nó, qualquer coisa assim, o ponto de dor. Então, daí a pessoa passa a transmitir pelo olhar. Essa pessoa, quando ela entra nesse campo, que a gente chama, né, o centro da sala, o que acontece? É como se ela plugasse com esse campo de informação. Certo. E ela vai trazer a informação através do sentir. Do sentir. O que eu estou sentindo? Fisicamente, pode ser sensações físicas, um peso, um arrepio, uma dor, uma vontade de deitar, um movimento corporal. Ou então, para onde ela olha. Tudo é informação, né? E o que ela está sentindo. Então, ela vai falar também das emoções. Né? E aí, ela vai trazer. Então, ela pode até ficar em dúvida, não, mas isso é meu. É seu e é do campo. A gente sempre orienta a pessoa. E sem racionalizar. Esquece, deixa a mente descansar no teu colo agora. Porque agora você só vai falar do que você está sentindo. O que para mim sempre foi um grande desafio, mas eu melhorei muito. Mas nas suas constelações, que foram individuais, e a gente tem dificuldade muitas vezes em fazer individual, quando a pessoa que é o cliente não tem tanta sensibilidade, não se abre para se sentir. Mas no teu caso, você foi muito sensitiva. Muito. Então, já vou quebrar essa tua crença limitante aí. Mas eu fiquei de feliz, achar que não. Porque foi o que você revelou. Muita sensibilidade para poder orbitar ali no campo. No caso, não eram pessoas, eram bonecos, porque boneco não fala. Então, é o próprio consultante que tem que trazer a informação. Se conectar com os bonecos e falar o que ele está sentindo. O que ele não, o que ele, né? O cliente está sentindo, a pessoa. Mas representado pelos bonecos que estão ali também atuando como uma... Porque é uma projeção 3D do que se passa dentro de você. Sim. É tudo muito mais amplo do que a gente imagina, muito mais amplo. Né? E mais profundo. E mais profundo. E aí, quando as pessoas vão trazendo os sentimentos e as sensações, aquela imagem inicial, interna, que você projetou, né? Quando abre a constelação, ela vai se transformando. E aí a gente diz que vai saindo da Matrix, porque os véus vão caindo e você vai vendo a realidade. Vai falando, nossa, mas não era nada daquilo que eu imaginei. Sim. Não é nada daquilo que eu tinha como certo. Sim. Então, por isso que a gente toma muito cuidado com a constelação, porque tem muita gente que fala assim, eu amo a constelação. Nossa, eu amo, essa técnica é maravilhosa, eu amo. Só que às vezes ama tanto a técnica que esquece o ser humano que está na frente ali, que é o cliente. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar. De amar a técnica, sim, e fazer, e atuar com a técnica com responsabilidade, com seriedade. Esse trabalho é muito profundo, é o que você falou. É muito profundo. Então, se você pega uma pessoa que já está razoavelmente desorganizada em algum nível, ela está com questões muito profundas e ela realmente, você vê que a pessoa está desorganizada, dependendo do nível, a gente não abre uma constelação. Ou então a pessoa te procura, ela está enlouquecida porque acabou de saber de um fato, sei lá, já aconteceu isso. Ai, o meu marido, isso, aquilo, eu quero olhar para isso agora. E a pessoa está completamente desestruturada. Não é indicado abrir uma constelação nesse cenário. Ajudar, pode piorar, né? Porque a constelação, ela vai desconstruir uma visão. Isso, exatamente. Esse é o ponto. E a pessoa já está ali totalmente fora de eixo, 100% fora. Aí, em vez de ajudar, vai piorar. Vai piorar, vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Se piorar, eu não sei. Mas atrapalha. Mas atrapalha. Porque ela não vai se abrir para aquilo. Ela talvez não se abra, rejeite e venha a dor que ela já está sentindo e que ainda não está muito bem apaziguada, acalmada para poder olhar para isso com franqueza. O que vai acontecer? Ela pode... essa dor pode ser cutucada, vamos dizer, numa hora imprópria. Sim. Ela pode ser
exacerbada, vamos dizer. Eu vejo Sim. assim, vai exacerbar uma dor que precisa acalmar um pouquinho antes de olhar para essa situação, para esse conflito, vamos dizer, tá? Porque ele vai trazer questões do inconsciente que são muito profundas, né? E que vai mexer com você, porque às E vezes... uma autorresponsabilidade que a pessoa não tá pronta pra olhar. Isso, era exatamente isso que eu ia falar, porque de repente a pessoa tá lá, sei lá, com o meu ex-marido, ele me trai, sei lá, qualquer coisa assim, ou qualquer outra pessoa, a tendência natural das pessoas é transferir para o outro. E, né, se vitimizar, se colocar nesse lugar. Exatamente. E não querer enxergar que você faz parte desse processo e que, essa é uma visão minha agora. Tá. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Eu penso muito Sim, assim. também. Eu penso muito nisso. Porque essa questão da autorresponsabilidade, ela para alguns, talvez ela tenha um peso muito grande. Porque assim, se a minha vida tá boa, eu sou a pessoa foda. Se a minha vida tá uma porcaria, aí eu culpo o governo, o sol, a lua, o vento, o papagaio. Isso. Então, assim, não. Se a minha vida está boa ou não, a responsabilidade é única e exclusiva minha. E se minha vida está ruim, o lado bom disso é que se eu me coloquei nesse lugar, eu me tiro. Eu não dependo de ninguém. Porque foram as minhas escolhas inconscientes, porque o que nos governa, o que dirige as nossas vidas é o inconsciente. Porque essa mente rasa, eu vou tomar banho, eu vou comer. Enfim, é sobre isso. Só que o que está atrás disso e vem... é um processo muito louco, né? Por isso que eu me encantei tanto por isso. Acho que essa é a definição, é muito louco. É muito louco porque, assim, o que me encantou nisso tudo é exatamente isso. Cara, é muito mais além do que você imagina. É muito mais além do que a nossa visão limitada dá conta de ver, a nossa mente consciente, que é 5% só. Exatamente. O que nos governa e nos move é 95%. Exatamente. Por isso que a gente fala expansão de consciência, que parece um termo tão batido, né? Esses termos assim, desenvolvimento pessoal, expansão de consciência, parece uma coisa tão mística, tão charlatã. Mas não Mas a verdade é que é isso, você vai mergulhar em você mesmo, você vai expandir um pouco esses 5 ou 2%, né? Sei lá, um número muito pequeno de consciência que a gente tem sobre a nossa energia. E aqui, energia não tem nada de místico. Também Sim, falando assim, vamos falar em energia como ação e movimento. Então, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu verbalizo ou não, o que eu manifesto de forma... Às vezes é uma expressão facial, às vezes é um movimento de corpo. Então, essa linguagem não verbal, então o que eu expresso e o que eu faço, meus comportamentos na vida. Isso é energia. Sim. Tá? Sim. Vamos falar assim, fora as energias sutis, tudo bem, não vou entrar nisso, mas a sua energia. Quando você começa a ter consciência de que, na verdade, tudo isso é 95% do que você é e do que você acredita que você é, e que a gente vivencia isso nas constelações, então você fala, meu Deus, quanto mais... Então, acho que o nome adequado é isso, é uma desenvolvimento pessoal, expansão de consciência, ou qualquer outro nome mais adequado para as pessoas, mas que você vai começar a mergulhar nesses 95%, que é um baú. É um grande baú. Isso, é um grande baú. E tem de tudo nesse baú. E tem de tudo. Tem o lado sombra. E aí, quando a gente fala em lado sombra, a gente acha que é só coisa ruim. Não é só coisa ruim. O lado sombra é o que está oculto para nós. Sim. Só que nesse lado, quando você olha, e você falou desse processo amoroso, né? De olhar para esse lado sombra, olhar, mergulhar. E uma coisa que você falou muito legal... Você segurar a angústia, você bancar a tua angústia também ali naquele processo de autoconhecimento que vem à tona também. Por quê? Porque o que a gente costuma fazer? Distrair. Distração. E hoje o mundo que mais tem é distração, pra gente fugir da dor. Sim, exatamente. E o nosso cérebro quer isso mesmo. Ele quer prazer imediato e fugir da dor. São 2 mecanismos básicos. Então, se você não está pronta para esse trabalho... com você mesma, a tendência é querer fugir. E as distrações é um passo e distrai. Já basta o celular, né? Que você fica assim, né? Pronto. Qualquer coisinha. Qualquer coisinha. Então, realmente é mergulhar
nesses 95%. E ali também você vai descobrir dons, talentos, Sim, você vai descobrir talvez a sua missão de vida. Isso. Porque muitas pessoas acontece isso. Passei por um momento de dor na minha vida e aí eu fui me aprofundar sobre esse tema e descobri minha missão. É o meu caso. Que o meu também. É o meu caso. Porque aí eu conheci as constelações, isso começou a desemaranhar, que é o termo que o Bert Hellinger usa, né? Que é sair desses nós que nos bloqueiam, que nos amarram, que nos prendem, a gente não consegue fazer o que quer, porque a mente racional 5% quer ir para um lado. Mas você nem se dá conta de que tudo que você faz, você não, né? Tô dando um exemplo genérico, não é você. Não, claro, não, imagina. Porque claro. na comunicação não violenta a gente fala, quando você fala você está sendo agressivo, violento, não. Não. Um exemplo genérico. Mas às vezes você se dá conta de que você está indo para um outro lado. Sim. Que está te afastando do que você quer conscientemente. E você fala, nossa, é 5% de força de vontade e 95% te puxando para um inconsciente que você não sabe o porquê. Que é a raiz da questão. Exatamente. E que aqui tem muitos tesouros. Então as pessoas falam assim, eu tenho medo de fazer uma constelação, eu tenho medo de fazer processos em que eu vá mergulhar. Mesmo a terapia de renascimento, em que você, através da respiração, você vai acessar aspectos inconscientes. Isso vai vir à tona. Porque o trauma e as dores, elas ficam registradas no corpo, nas células. Mesmo Gente, que a gente carrega transgeracional. fica no corpo. A epigenética já estuda isso e comprova. Existem estudos científicos no laboratório, testados e aprovados, que a gente carrega no corpo os traumas que são nossos, que pode ter ligação com memórias intrauterinas, vivências, experiências dentro do útero da mãe, vivências no momento do parto. E não é tanto o que aconteceu, é como você internalizou aquele momento, em como aquilo ficou encapsulado em você, aquela dor. Porque pode ser que 2 bebês aconteçam a mesma coisa, mas um tenha registrado, ok. O outro registrou aquilo como um momento traumático, um impacto emocional. Né? Ou transgeracional, vivências, na verdade, dores que são da sua mãe, do seu pai, da sua avó, bisavó, tataravó. O Bert fala em 7 gerações impactando 7? O nosso inconsciente. Meu Deus! Mas existem pessoas que falam até mais. E aí nós temos dúvidas. Dúvidas, né? Dos nossos internautas, das pessoas que até, como eu disse antes, me procuraram quando eu gravei lá atrás sobre a constelação. Aí vamos fazer esse bate-volta dessas perguntas? Bora lá. Uma das perguntas é sobre o que nós até iniciamos lá atrás, né? Sobre essa questão da constelação que nós fazemos e ela tem, eu não vou falar duração, ela reverbera, ela fica atuando durante quanto tempo? Como que é isso? O Bert Hellinger falava uma média de uns 2 anos. Oi? 2 anos para uma constelação reverberar para uma pessoa, na alma de uma pessoa. 2 anos? Sim. Não sabia. Mas um dos meus professores, ele comentou nas aulas e comenta até hoje que ele tem uma constelação que ele fez há 10 anos. Hoje a gente poderia estar falando, sei lá, 13, 14, 15 anos. E ele falou, até hoje eu sinto que essa constelação ainda reverbera para mim. Sério? É. E também acontece o seguinte, você falou de reverberar, né? De atuar. E as pessoas me perguntam também, por exemplo, e depois que eu faço a constelação, porque uma das perguntas na constelação é para o que você pretende olhar, qual é o ponto, qual a questão para a qual você quer olhar e como você deseja se sentir, considerando a constelação já feita, tudo ok, como você deseja se sentir. Porque, na verdade, o que a gente muda é um estado, né? O estado interior da pessoa. A constelação muda um estado interior. Então, como você deseja se sentir? Como você gostaria que fosse isso que você está trazendo hoje como questão? E aí a pessoa fala e, ok, a gente abre a constelação. Se for o caso de uma constelação, claro.
Mas isso para dizer assim, as pessoas falam assim, bom, Ana, então quando é que eu vou sentir que esse resultado reverberou? Quando é que ele vai começar a fazer efeito, tá? Esse estado desejado. Depende. Isso a gente não pode afirmar. É de pessoa para pessoa, de sistema para sistema. Por quê? Em alguns casos, reverbera super rápido, em dias. Em outros casos, demoram alguns meses. Em outros, você pode falar, demora um ano, sabe? Ou então a pessoa volta e fala assim, isso eu tenho exemplos de muitas pessoas que são consteladores e comigo também. Ah, eu fiz uma constelação, você acredita que depois de um ano e meio, agora eu tô sentindo que aquilo está reverberando na minha vida? Agora essas coisas estão acontecendo? Então depende da pessoa. Mas o Bert falava uma média de 2 anos. Para eventualmente depois poder fazer novamente, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer de novo e tal. Mas também conheço consteladores que atenderam pessoas e que o atendimento era na área do direito. Então era um divórcio, uma separação, e o casal estava discutindo um apartamento. E o que acontece? Depois de muito pouco tempo, acho que um mês, a mulher quis constelar novamente. E aí, quando ela procurou essa consteladora, ela falou, não vou fazer, né? Espera mais um tempo, tal. No final, a pessoa insistiu tanto, a cliente, ela falou, tá bom, vamos fazer. Não seguiu essa regra dos 2 anos, ou 1 ano, enfim, um tempo maior. E repetiu a constelação. E o que aconteceu é que esse casal voltou, reatou. Depois da segunda constelação. Olha e isso. era para olhar para o mesmo tema. Para o mesmo tema, que era a questão da divisão do apartamento. Então, essa consteladora que dá esse exemplo, ela fala, olha, não tem regra. Não tem regra nesse sentido. Porque é um processo individual. Individual. Né? E nesse caso, por exemplo, você constela um tema e no final é um resultado completamente diferente do que você imaginou que fosse. Você está olhando para uma coisa e na constelação é muito isso. Às vezes você olha para um tema, você leva uma questão e aí eu quero olhar para uma questão financeira. E aí quando abre a constelação, você olha no final, todo o processo de cura é mãe, às vezes olha para o pai. E aí aparece a avó, e aí a pessoa fala, escuta, mas eu fui olhar para um tema e apareceu outra coisa completamente diferente, né? Ou uma história ancestral lá de trás, de um tataravô que eu nunca nem ouvi falar. Pô, não tem nada a ver o que eu trouxe de tema. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Porque é essa questão ocorrida lá atrás com algum ancestral seu, com a qual você se conecta inconscientemente e que faz você ter a visão de mundo que você tem hoje e trazer inconscientemente, eventualmente repetir esse padrão ou vivenciar esse destino que não é seu, porque você está conectado com as dores lá de trás, e repetir a mesma história de dor que não te pertence. Que não te pertence. Meu, que é muito maluco isso. E isso pode reverberar de pessoa para pessoa de uma forma ou muito rápida ou demorar um tempo. O Bert Hellinger falava que o movimento da alma é lento. É lento. Transformar esse inconsciente é lento. Até porque se a gente for pensar, o que vem, você falou até 7 gerações, não é 7 isso? gerações ou até mais. Então, pensa. Até ser um processo, é muita coisa emaranhada, é muita... Pensa, vindo de tantas pessoas, num tempo tão longo, não dá para você querer assim, né? Não sabe de onde vem exatamente. Quando abre a constelação que descobre a raiz da questão, o que eu falo, né? Que esse nó... Porque a gente fala assim, eu quero quebrar os padrões. Na verdade, você não quebra os padrões. Você alquimiza, você transforma. A energia, ela não é destrutível. Você não consegue destruir a energia. Sim. Você consegue transformar. Transformar, exatamente. Então, é quase que pegar esse nó da questão e transformar num laço de presente. Entendeu?
Você muda o olhar, você muda tudo. Você toma consciência, Isso. muda tudo. Isso. Você muda o olhar, muda... Meu, é Muda tudo. Cara, é exatamente sobre isso. E eu vejo muito assim. Eu já passei por situações da minha vida em que hoje eu falo assim. Se porventura, em algum outro momento, eu passar por uma situação semelhante, a minha visão é totalmente diferente daquela lá de trás. Sim. Então, com certeza, eu não vou repetir os mesmos erros, eu vou cometer outros. Sim. Mas aqueles não mais, e vou trilhar uma rota diferente, passando pela mesma situação. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. É esse o ponto. E pode acontecer de você ser testada mesmo, né? Você faz um processo de cura, ou, né, de autoconhecimento, de consciência de si mesma. E pode ser que a vida traga um contexto muito parecido com o que você vivenciou no passado, para que você possa revisitar e fazer diferente, ter a oportunidade de fazer diferente. Isso já aconteceu comigo. Comigo várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. E a gente revisita, porque o processo é uma espiral. Então, você às vezes acha, porque eu já tive essa percepção de falar, nossa, mas eu voltei 10 passos. Não, você não voltou 10 passos. Você está revisitando um espaço de dor com outra consciência. Exatamente. E com a consciência de que você pode fazer diferente. Isso. Então, aí agora nós vamos para uma próxima pergunta. Deixa aqui a produção me passar qual é, gente, porque aqui é assim, vida real, a gente vai na colinha, entendeu? Produção! Vamos lá. A pergunta do Instagram é: crianças podem fazer constelação? Olha, pergunta do Instagram. Crianças podem fazer constelação? Boa pergunta. Boa pergunta, excelente pergunta. Crianças podem ser consteladas pelos pais. Pelos pais. Os pais podem levar uma questão para constelar em relação aos filhos. Sintomas. Agora, eu já participei de vários campos, inclusive o Bert Hellinger deixava as crianças participarem das constelações, porque as crianças são muito intuitivas. Então, elas interagem com muita fluidez, muita fluidez, exatamente, muita naturalidade, tá? Mas existem restrições em relação a constelar pessoas muito jovens, por exemplo, levar um adolescente, uma pessoa com 10, 11 anos, 12 anos, para ser o cliente de uma constelação, isso pode impactar muito. Então, não é recomendado, dependendo do cenário. O que, via de regra, acontece é os pais, os responsáveis, levam a questão e, muitas vezes, o que a criança traz de sintoma tem a ver com os pais ou com o sistema familiar. Então, o mais recomendado seria... Talvez não estou falando que seria um tabu as crianças participarem, né? Eu já vi campos de constelação, e o Bert Hellinger também, de deixar as crianças interagirem. Ok. Tá? Tem que ser um constelador que saiba segurar esse campo, que saiba lidar com isso, certo? Um constelador, eu acredito que um constelador experiente. Mas, via de regra, os pais levam o tema, e o que acontece é o seguinte: quando os pais levam o tema para uma constelação, ou o pai ou a mãe, não precisa ser os dois juntos. Sim. E mesmo que a criança não esteja presente, toda a cura que é produzida ali, que é vista, tudo que vamos dizer assim, colocado em ordem, vamos dizer, toda a luz que é ali produzida numa constelação, ela vai reverberar, independentemente da criança estar presente, vai reverberar diretamente para a criança. Estou te dizendo isso porque eu mesma constelei. A mãe trouxe uma questão que eram sintomas do filho de 3 aninhos de idade. 3 aninhos? 3 aninhos. Caramba. E aí ela me relatou: Ana, ele tem uma agressividade, ele não consegue falar nada. E aí, quando ele quer se expressar e a gente não entende o que ele quer dizer, ele começa a se bater,
ele também tem uma agressividade na escola, uma coisa bem problemática. E não existia, nesse caso ainda, um diagnóstico clínico fechado sobre autismo, nada disso. Mas era uma questão bem latente que ela queria olhar para isso numa constelação. Então, ok. Quem foi para a constelação? A mãe, só. Certo. Tá? E a cunhada, que foi quem presenteou essa mulher. E aí, quando nós abrimos a constelação, que nós chegamos à raiz da questão, fizemos toda a colocação familiar, né? E todo o trabalho que foi realizado ali, o que aconteceu? Depois de um mês que eu volto sempre com o cliente, depois da constelação, depois de um tempo eu volto, um mês. Geralmente eu volto para conversar. Ela me relatou, olha, ele está completamente diferente. Já consegue falar, destravou a fala, não tem mais essas questões de se bater, porque não consegue se expressar, né, como ele fazia. E a questão também de, na escola, com as outras crianças, daquela agressividade que era muito exacerbada, também isso melhorou muito, Olha muito, que muito, beleza, muito. hein? Então, e a criança não estava lá. Então, se a pergunta é, a criança pode ser o objeto final da constelação? Sim, ela pode, não só pode como deve. Porque muitos diagnósticos, isso é muito importante, gente, TDAH, autismo, TEA, TOD e todas essas siglas que hoje a gente ouve falar, tem muitas vezes, nem tudo é sistêmico, mas muitas vezes esses diagnósticos têm raízes sistêmicas. Puta, você sabe Isso que eu já ia se entrar verificou. nisso. Quando falou do comportamento dessa criança, eu já ia emendar uma pergunta na sequência, que era sobre essa questão do autismo, por exemplo. Nossa, eu não... Meu, que interessante. Ela pode, por exemplo, estar ligada, inconscientemente, claro, com, por exemplo, crianças não nascidas. Então, esse caso eu posso relatar porque eu já pedi autorização da cliente, inclusive, para fazer uma história, para relatar. É uma história muito bonita. Ela queria engravidar, só que nessa jornada de ser mãe, ela perdeu vários bebês. Então, ela perdeu mais ou menos 8 bebês. Fora as fertilizações in vitro, que também são consideradas, fora uma outra gravidez que ela teve nas trompas. Então, o que aconteceu nessa constelação, efetivamente? Esses bebês não nascidos são excluídos, porque ela não queria mais tocar nesse assunto. Era uma história muito dolorosa para ela. Uhum. Ela não queria olhar. Só que para o que os pais não olham, os filhos olham. Então, o bebê que nasceu, muitas vezes não consegue falar porque tem um choro entalado. E não sabe falar, não sabe o que é. Está conectado com a dor da mãe. E era exatamente essa conexão. A mãe conectada e o pai também com esses bebês não nascidos, que são parte da família. Sim. Eles fazem parte. E o filho conectado com essa memória de dor da mãe. Porque os filhos, eles sempre têm a sensação assim, é uma gratidão tão grande pela vida. E aí eles querem, na visão infantil, salvar os pais. Então, quando a criança sente que a mãe sofreu muito, é como se ele dissesse, mamãe, eu carrego por você também. Eu carrego para aliviar o seu fardo. Então, essa constelação foi exatamente esse cenário. Ele estava carregando uma dor por amor inconsciente. A mãe, tudo é feito por amor. Os maiores absurdos é por amor inconsciente, alguma memória lá de trás. Mesmo que a gente acredite que não. Mesmo que a gente acredite que não. Porque na grande maioria das vezes a gente pensa que não, né? Que não. Mas é tudo feito por amor. Só que pode ser um amor inconsciente, e esse amor inconsciente adoece, ou pode ser um amor consciente, que é o amor que cura. Que cura. Que é o mesmo, tem até um livro, o mesmo amor que adoece é o amor que cura. Vai depender da consciência que você tem em relação a isso. Então, nesse caso, depois que nós abrimos a constelação e esses bebês foram vistos e acolhidos e integrados no sistema, os sintomas desse bebê de 3 anos melhoraram sensivelmente em menos de um mês.
porque quando eu falei com ela depois de um mês, ela já estava sentindo a melhora, inclusive desmamando o filho dos medicamentos. Gente, isso é fantástico. Porque o medicamento, a medicina é muito importante. A medicina tradicional é muito importante. Sim. E eu não estou falando aqui que ela também não vou excluir. Claro. Mas os remédios, eles remediam o quê? Os sintomas. Os sintomas, mas não vai na causa. Não vai na causa. Esse é o pulo do gato, né? Algumas terapias vão na causa. E a Isso. constelação é uma delas. Exatamente. Vai na causa, quando bem conduzida, né? Vai na causa do problema. E aí, muitas vezes, os sintomas, eles se apaziguam e você consegue, em alguns cenários, claro, que eu não estou dizendo que remédio não é importante. Inclusive, isso no filme Uma Nova Mulher mostra, com bastante propriedade, uma mulher que foi constelar o câncer. E aí ela acha que pode parar todos os remédios e parar. Não. Muitas vezes já está instalado no teu físico que você precisa cuidar também, porque nós somos um sistema. Claro, claro que sim, óbvio. E fiz uma constelação, não preciso fazer mais nada. Não, muitas vezes você precisa sim continuar o seu tratamento médico, muitas vezes você precisa sim passar por um apoio psicoterapêutico. Sim, claro. Fazer um acompanhamento. Porque é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, e eu falo que é uma ferramenta da nova era. De ponta, breve. Mas, dependendo do contexto. Sim. Fantástico. Acho que não sei se acho que eu respondi e falei até demais. Imagina. Qual que é a próxima? Próxima é: se é um problema do casal, os dois precisam fazer constelação? Tá. Continuando a nossa série de perguntas e respostas, a próxima pergunta que nós recebemos foi: quando é um problema de casal, os dois devem participar da constelação? Eles podem, mas não é necessário que ambos estejam presentes. Até porque pode acontecer de um dos dois ser muito cético em relação a essa dinâmica. Sim. E aí já vai virar um outro conflito. É o conflito do conflito. Então, assim, às vezes o marido vai para a constelação e a esposa não. Para ela não faz o menor sentido. Ou vice-versa, é a mulher que vai para a constelação e o marido não quer saber, né? Aliás, é isso, não precisa nem saber. Só que, uma informação muito importante, a gente não faz constelação para mudar o outro. A gente não faz uma constelação para manipular. Não, né? Não, Tá? claro que não. A constelação, ela é feita para você olhar a sua relação com o outro. Tanto que muitas pessoas, quando vêm, e eu falo, né, mulheres e homens também, às vezes vêm numa posição de culpar 100% e responsabilizar as questões que estão acontecendo no relacionamento de casal, o outro. É tudo culpa do outro. E a primeira pergunta que eu faço é: você se sente implicada nisso? Você se sente implicada de alguma forma? Porque se a pessoa está numa posição 100% de vítima, vai ser muito desafiador tirar essa pessoa desse lugar. O Bert Hellinger falava: não atendo vítimas. Não atendo vítimas. Porque as vítimas se comportam, muitas vezes, com mais crueldade do que o próprio perpetrador, a pessoa que ela vê como perpetradora. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter também. De tirar essa pessoa, de trazer a consciência quando a pessoa está aberta também. Porque a vítima, muitas vezes, ela está confortável nesse papel. A vítima, você acha que ela pode ser, sei lá, uma manipuladora, alguma questão assim? Pode. Né? Porque assim, se eu fico me vitimizando, me colocando, eu sempre vou estar ali naquele lugar e de uma certa forma querendo manipular o outro no sentido assim, tá vendo só? Eu tô sofrendo porque não sei o quê. E aí eu vou de uma certa forma, mesmo que indiretamente, eu falo isso porque essa questão do vitimismo é algo que me gera muito desconforto. E eu tenho uma pessoa próxima a mim que tem isso. Tá. Né? E antes, eu falo que eu sou uma reativa em remissão, não curada, mas em remissão, né? Então,
Antes eu ia e já rebatia, já ia, porque aquilo me tirava muito do sério. Só que aí, né, a gente vai se trabalhando e não sei o quê, enfim. E hoje eu consigo trabalhar isso dentro de uma outra forma, né? Mas eu percebo que essa pessoa, ao mesmo tempo que ela tem esse comportamento porque ela é assim, ela tenta me manipular de algumas formas. Eu falo Sim. isso por experiência própria. Eu falei, gente, e eu não tinha percebido isso. Uma conversa com uma amiga, numa situação totalmente informal, ela teceu um comentário que opa! E me abriu os olhos. Eu falei, gente, como que eu não enxerguei isso antes? É o que a gente... uma frase que eu ouvi também, que tem a ver com isso que você está falando, não existe perpetrador sem vítima. E vice-versa. Porque nós estamos, muitas vezes, o perpetrador e a vítima, eles têm um pacto inconsciente de se encontrar. Para curar. Um aprender com o outro e se curar. Existe um pacto inconsciente, a gente vê isso nas constelações. O Bert Hellinger fez muitas constelações em que o tema principal era o nazismo. Então, vítimas do Holocausto e os perpetradores. E as pessoas que conduziam as pessoas para campos de concentração, para serem incineradas, enfim, mortas. Via de regra, essas pessoas que representavam, então, os nazistas e as vítimas, na constelação, os representantes, eles se aproximam como numa reconciliação. Então, existe um pacto inconsciente da vítima se encontrar com o perpetrador. Para que haja cura. Para que haja dois cura lados, e consciência. Né? Exatamente, uma reconciliação. Porque muitas vezes, o que acontece? Os descendentes vão se conectar com essa memória de dor e ou repetir esse padrão, ou rejeitar e acabar fazendo, no final, fazendo mais do mesmo, ou caindo nesses padrões para compensar. Tá? Tô dando um exemplo macro, mas se a gente for pensar num exemplo micro, então, uma mulher vítima de violência, por exemplo. Então, existe um perpetrador e existe uma vítima. Primeiro, o perpetrador também está ligado com vítimas. Muito provavelmente ele está compensando vítimas do próprio sistema. E ele também carrega uma vítima dentro dele. E muitas vezes essa pessoa que é tida como perpetrador, ele vai se comportar na vida como uma vítima. Porque daí ele não vai olhar, ele vai colocar a culpa em todo mundo. Porque pode acontecer num relacionamento de casal, uma das pessoas dizer, você é culpada de tudo que está acontecendo comigo, você é a culpada, eu fico assim porque você me fez fazer isso. Então, essa pessoa se coloca num papel de vítima e se torna mais perpetradora que a vítima. Vamos dizer. E se torna vítima dela mesma. O que é pior. Eu acho que, É bem profundo isso, eu acho. Assim, a gente começa a falar... Pois é, só vai, né? Só vai. Porque é exatamente isso. Eu aprendi muito. Tem o Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista, né? Sim. Tem um livro dele fantástico, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Eu acho que esse é o nosso maior desafio e maior aprendizado enquanto humanos nessa nossa breve passagem por aqui. Sim. Porque, no fundo, essa é só a minha visão, claro, é sempre sobre a gente. E essa questão que você colocou, né? Você vê esses encontros que acontecem para se promova a cura e pare de se perpetuar esse modelo de dor. Alguém, em algum momento, tem que criar essa consciência e falar, não precisa ser mais assim. Não precisa ser mais. Exatamente. Parou em mim. Parou em mim, exatamente. É o que a gente costuma fazer nas constelações. Eu peço a bênção para fazer um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Porque aí a gente não vai modelar com aquela história de não quero ser como você. Não é essa a fala. Sim. Não é isso que cura. É um outro olhar.
Porque senão, se você rejeitar... Isso, exatamente. Você tá modelando. Você ainda tá olhando Exatamente. para trás para falar, não quero ser, rejeita e atrai. Exatamente. Não, você faz um pouquinho diferente. O que faz sentido para tua vida? E aí você olha para frente. O movimento é olhar para frente. Sim. Enquanto você fala, não quero ser igual, você tá olhando para trás e tá modelando. No fim das Exatamente. contas, você tá copiando essa pessoa e inconscientemente repetindo os padrões sem se dar conta. Sem se dar conta. Que é o que mais a gente faz, né? Que é o que a gente está curando e vai até o último suspiro, Sim. vai buscar se lapidar, né? Por isso que o Bert Hellinger falava, o perfeito está morto, está acabado. Nós somos seres em constante evolução, vida é movimento. Vida é movimento. A hora que eu falar, estou perfeita e acabada, acabou. Acabou, Aí já você vai para era. uma nova dimensão, uma nova vida. Hashtag partiu, né? Hashtag Foi. partiu, né? Acho que temos mais alguma pergunta. É verdade que a constelação pode ajudar em traumas físicos, além de traumas psíquicos? A próxima pergunta é, não sei se deu para geral ouvir, mas eu vou repetir aqui. É verdade que a constelação pode ajudar nos traumas físicos, problemas físicos, dores físicas? Eu acho que até você já meio que entrou nesse caminho, é verdade, né? Sim. Questões físicas podem ter relação com memórias ancestrais, pesos literalmente que nós carregamos da nossa ancestralidade. Isso pode reverberar, por exemplo, na coluna, isso pode reverberar no joelho, isso pode... por exemplo, uma das minhas professoras, de uma das formações que eu fiz em constelação, ela tinha uma dor recorrente na clavícula. Recorrente. Tinha feito vários tratamentos e nada melhorava. Então, vira e mexe, a dor voltava. E aí, ela fez uma terapia de renascimento. E na terapia, respirando e vindo à consciência isso, ela se deu conta de que essa dor foi no momento do parto. Foi num movimento na hora de nascer. No momento de nascer, que ficou encapsulada no corpo. E sem a menor consciência, ela carregou isso. Então, não é tudo também sistêmico, nem tudo é sistêmico. Pode ter memória autobiográfica. Mas isso, ela poderia ter visto isso numa constelação? Poderia. Ia abrir essa memória? Provavelmente, sim. Uhum. Muitas pessoas constelam, inclusive o SUS teve agora uma decisão recente. Foi uma sugestão de um cidadão que tramitou no Senado, ele colheu as assinaturas e deu entrada numa sugestão legislativa para que a constelação fosse banida das instituições públicas. E o Senado, a Comissão de Direitos Humanos, rejeitou. Então, a constelação... E uma das causas, um dos motivos para essa rejeição dessa sugestão legislativa foi exatamente isso, é inconstitucional, porque o SUS, primeiro porque vai se imiscuir na esfera do poder de outros poderes, não poderia legislar dessa maneira, mas já existe, o Ministério da Saúde já valida a constelação familiar como uma técnica, uma integrativa e complementar aos tratamentos convencionais. Aí, sensacional. O SUS já tem isso. Olha isso, isso é muito foda. E no judiciário, essa questão também vem sendo regulamentada. Também tem projeto para regulamentar a constelação familiar. Justamente para fazer algo de bom com as críticas que vieram também. Fazer algo de bom com isso. E ficar melhor ainda. Né? E isso também traz uma responsabilidade maior para os consteladores. Sim. De um estudo contínuo, de um estudo constante, de um autoaperfeiçoamento, um aperfeiçoamento também não só prático, mas teórico, em todos os sentidos. Para que a gente possa atuar de forma ética, de forma comprometida, porque a gente está mexendo na psique mais profunda da pessoa. Sim. Né? E se um constelador, como vários consteladores experientes dizem, não é possível retraumatizar uma pessoa, mas se a pessoa vem machucada por uma constelação e você
não atua bem, porque você não tem conhecimento suficiente para fazer esse trabalho de uma forma com a seriedade que ele exige, Sim. né? Com a seriedade, eu acredito que com a amorosidade, não amorosidade, amorzinho, mas Sim, claro. um amor assim, de fazer um trabalho bem feito, você pode sim deixar essa pessoa à deriva, vai. Porque ela vem com uma dor, né, para olhar e eventualmente você pode não retraumatizar, mas acho que deixar a pessoa à deriva, sabe? Deixar assim... Tudo mais exposto, mais tudo dolorido, mais né? exposto, Mais vulnerável, né? não alcançar o objetivo, vai. Acho que Não potencializar não fazer um aquilo, bom né? trabalho, acho que é esse. Não fazer o trabalho que você tem para fazer ali de uma forma correta. E com isso queimar a imagem do que é a E constelação. queimar a imagem dos que fazem esse trabalho de uma forma Exatamente. correta. E também vai impedir De uma essa forma pessoa de ética. conseguir um ganho benéfico na vida dela, porque ela passando por Vários experiência, fatores. ela vai falar assim, não, constelação não, eu não quero mais saber disso. Então, além são dois lados da mesma Sim. moeda, né? Sim, estou falando isso porque a gente não pode também garantir um resultado. É a mesma coisa, seria leviano você chegar... Sim, nós temos várias pesquisas, internacionais inclusive, atestando os benefícios de uma constelação familiar. São, assim, percentuais imensos de benefícios que a constelação promove para as pessoas que se permitem a essa dinâmica, tá? Essa experiência. Mas um constelador, tal como um advogado, não pode chegar levianamente para um cliente e dizer tua causa está ganha. Ah, claro. Né? Existem muitos fatores que interferem nisso. Ou teu problema vai ser resolvido com a constelação. Sua cura está garantida. Isso aí não existe. Isso não existe em nenhum lugar, Não né? existe. Isso né? não existe em lugar. Mas Que nem aquela questão, bom 3 pontuar, passos, é bom né? pontuar. Esses cuidados, eles são importantes. É porque eu acho que quando Pra uma gente uma pessoa chega para buscar algo, numa constelação ou qualquer outra ferramenta que esteja à disposição para a questão do autoconhecimento, de uma cura, essa pessoa ela está chegando no momento de vulnerabilidade da vida Total. dela. E muitas vezes a gente vê aí, né, ainda mais em rede social, porque na internet que, né, cada um coloca o que quer ali, 5 passos, 3 passos para você emagrecer, 5 passos para você ficar rico, 10 passos. Todo mundo quer a fórmula pronta, a pílula mágica. E isso não existe. Isso não... definitivamente não existe. Se alguém chega para você e fala assim, olha, te ofereço isso... Cara, pula fora, porque isso não existe. Não tem como. E essa pessoa que já chega lá nesse momento fragilizado da vida dela, cara, ela vai piorar. Porque vai ser mais uma frustração para ela carregar, Exatamente, né? Porque expectativa e frustração, elas andam lado a lado, né? Eu acho que elas andam quase que de mãos dadas. Você tem um grau de expectativa que se ela não é atendida, a frustração vai estar ali, na mesma prateleira que ela, Sim. né? Mas relembrando também que a constelação, em alguns aspectos, ela vai exigir da pessoa, primeiro, ela vai trazer consciência. Ela vai mostrar a autorresponsabilidade. O quanto a pessoa também está implicada naquilo. E talvez exija um fazer. Em muitas constelações que eu vi, por exemplo, a Sophie Hellinger, porque ela usa muito esse termo. Então, depois que termina a constelação, ela fala assim, e agora, o que você vai fazer com isso? E agora, qual vai ser seu próximo passo? Porque às vezes exige mesmo, dependendo do tema. Exige que a pessoa... Tudo bem, a gente vai deixar ressoar por um tempo, mas talvez isso depois exija um passo da pessoa. Que ela se movimente. Sim, porque a nossa vida é sobre também, isso, né? Então, isso também é importante pontuar. Não é só um movimento em que você recebe e ok. Não, senão fica fácil, né? Não, é o Não que sei se eu estou conseguindo me expressar. Não, assim. sim, não é só você receber e achar que pronto, resolveu. Resolveu. Não. Pelo contrário. É muito pelo contrário, na real.
Pelo né? contrário. Porque aquilo vai trazer suas questões à tona e você vai ter que saber lidar com isso e levar isso para o campo prático da vida, porque senão não Exatamente. resolve, porque senão você vai ser que nem aquelas pessoas que fazem diversos cursos, leem vários livros, ficam obeso de conhecimento e de prática zero. Exatamente. E não adianta nada, porque aí você lê um livro, você faz um curso, faz uma constelação, você busca, você faz, você recebe e você não faz nada, não se pratica. utiliza. Exatamente. Então, você vai ser um obeso de conhecimento e vai ficar travado ali e não resolve nada. O que Essa também é a- acho que é uma característica, talvez, aí da pessoa, de ser um convite para ela, para autorreflexão e falar, por que eu tenho esse tipo de comportamento? Por que eu não vou para ação? Por que eu só fico estagnado nesse lugar? Tá aí, né? Uma questão para, acho que, você olhar e falar assim, não, essa é uma característica minha que eu tenho que perceber e tentar entender isso, buscar para que eu possa levar isso para frente, utilizar e fazer bom uso de tudo isso, Exatamente. né? Tem mais uma pergunta? Tem a última pergunta. Tá? E depois eu quero falar da ayahuasca. Não sei se vai entrar como outro episódio, não sei, mas vamos falar sobre a ayahuasca, que é um tema que é muito capcioso, mas, gente, é autoconhecimento. Bora lá. Faço terapia tradicional já há alguns anos. Fazer uma constelação pode interferir de alguma forma nessa terapia? Ó, a última pergunta agora, que vem sobre esse tema. Uma pessoa que faz uma terapia convencional já há muitos anos, a constelação, ela interfere nesse processo? A constelação, ela pode ajudar nesse processo. Então, muitas vezes você está fazendo terapia convencional há anos e vem contando a mesma história. E você pode começar a espanar. Sabe aquele parafuso espanado? E você não sai daquilo, você não sai daquela história. Muitas vezes a constelação entra com um potencial muito benéfico justamente nesse ponto, para você poder dar um salto, vamos dizer, um salto quântico de consciência, para você poder ir para um outro patamar. E aí vai desfolhar outras coisas? Provavelmente sim, vão desfolhar outros. Se você tem um conteúdo, vários conteúdos para serem cuidados e tratados, então você, com uma constelação, você sai dessa de ficar rodando no mesmo lugar e resolve essa questão. E o que acontece também é que quando você destrava uma questão na constelação, dependendo da raiz dela, outras áreas podem se desenrolar também. Por tabela, né? O fluxo da vida realmente destrava e você olha para a vida e vários aspectos da sua vida começam a fluir. Então, uma técnica não exclui a outra, uma abordagem não exclui a outra. Pelo contrário, elas podem andar harmonicamente de mãos juntas, Se de complementam, mãos dadas. né? Total. Inclusive outras técnicas. Sim. Uma vai potencializando a outra. Uma vai integrando e complementando a outra. Agora, o que a gente não recomenda é, por exemplo, um projeto que eu tenho, inclusive, que eu ainda não lancei, é fazer uma trilha sistêmica. Como seria isso? Uma trilha sistêmica é um acompanhamento que eu pretendo fazer, eu pretendo lançar, eu estou escrevendo esse projeto ainda, estou maturando, estou gestando, para pessoas, mulheres, vai ser um projeto voltado para mulheres especificamente, vítimas, mas talvez eu atenda homens, porque eu atendo muito homem, vítimas de violência doméstica ou de relacionamentos abusivos, enfim. Uhum. Quando você faz uma trilha sistêmica, você vai usar, a base vai ser a constelação familiar, dentre outras abordagens. Acontece que na constelação você desconstrói a história que o cliente vem contar. Muitas vezes a história que o cliente conta não é a história real, é a história que ele se convenceu durante anos de que é a verdade. Ou de que é a percepção interna dele, mas não é a realidade. Tá? E é isso que empata muitas vezes a vida, é essa percepção interna. Sim.
Quando você começa a fazer essa trilha sistêmica, o que acontece? A recomendação é de que ela não faça terapia convencional. Não de que ela pare, se ela quer continuar, ok. Certo. Mas que não coexistam. Porque na trilha sistêmica, em que vai ser usada a constelação, você vai desconstruindo todas as historinhas que ela está contando. Você vai desconstruindo. E aí pode acontecer de conflitar com uma terapia convencional. Porque na terapia convencional, a pessoa olha, o foco é a própria pessoa. E o que ela está trazendo de conteúdo interno e, muitas vezes, a visão de mundo dela. Ok. Quando você abre uma constelação e fazendo a trilha sistêmica, você pode, caminhando nesse processo, então, de desconstrução dessas histórias, o que acontece? Você vai abrir todo o inconsciente familiar. Você vai abrir essa visão, você vai ampliar essa consciência. E muitas vezes pode ser que isso gere um conflito com a terapia convencional. Entendi. Tá? Fazer um tratamento, por exemplo, um encontro por mês com essa pessoa, ou mesmo se ela precisar dar um tempo, um encontro a cada 1 mês e meio, ou a cada 2 meses, fazer essa trilha pode conflitar, porque ela vai começar a sair dessas histórias, ela vai começar a ver o mundo de uma forma diferente, para que ela possa voltar a olhar para a vida e fluir para a vida. E muitas vezes, e não estou criticando, já faço terapia, já fiz terapia durante muitos anos, e acho excelente, acho fantástico e super recomendo, inclusive para clientes da constelação, em que eu vejo que há necessidade de um suporte psicoterapêutico. Uhum. Mas, se você está fazendo uma trilha sistêmica, pode ser que isso conflite com o processo psicoterapêutico, em algum momento. Porque são olhares diferentes. São olhares diferentes. Você, na psicoterapia ou terapêutica convencional, você vai olhar, o foco é na pessoa. Na pessoa. E na terapia sistêmica, o foco é o sistema familiar. É amplo. É mais amplo. Então, em algum momento, pode ser que você vai levar um conteúdo para terapia diferenciado e talvez não acomode mais o tratamento convencional, entendeu? Pode ser que não acomode. Ou Muito em alguma... bacana. Isso na trilha sistêmica, fazendo uma terapia sistêmica, vou chamar de terapia sistêmica, porque no fundo, tem efeitos terapêuticos. A constelação, embora o Bert Hellinger não chamasse de terapia, ele falava que era uma ajuda para a vida. Mas os efeitos da constelação são terapêuticos para a pessoa. Ah, não tenho dúvidas disso. Então, se você vai fazer uma trilha sistêmica, a recomendação que eu tive, tá? Quando eu estudei sobre isso, quando eu fui fazer essa formação, eu fiz essa formação, não estou falando de achismo, não. Fiz uma formação específica para conduzir um trabalho nesse sentido. A recomendação pode conflitar. Não pode ser que necessariamente, não, pode ser que mas ande muito pode. bem de mãos dadas. Existe a possibilidade Existe de... a possibilidade. Então, é bom você... o importante é você alertar o cliente, não proibir, claro. Sim, é uma opção dele. É uma opção dele, é uma escolha. Mas a gente alerta porque a gente vai desconstruir mesmo. Não é a gente. Na verdade, não é a gente que vai desconstruir, claro. não é o constelador. É o próprio campo familiar. Porque, assim, uma coisa importante que precisa ser dita. O constelador, ele é só um mero instrumento. Ele não faz nada. Quer dizer, faz, mas no momento da constelação, eu gosto de uma analogia do professor Mário Cosiner, que é assim, ele é um maestro. Uma consteladora é uma maestrina. Do quê? Do som e dos instrumentos que vão ser trazidos pelo sistema familiar do cliente. Então, não é ele que vai tocar a música. Ele só vai conduzir, fluindo com a música que está tocando, para que ela fique mais harmônica e fluida. É isso que ele vai fazer. Ele vai trabalhar com os instrumentos e com o som produzido no campo. Que estão disponíveis naquele momento, Que estão né? disponíveis naquele momento. E que são os instrumentos que são os necessários para aquele momento, para produzir aquele som.
ele só vai harmonizar. Para que haja fluidez, certo? Só. Então, ele vai ser o maestro, mas ele vai trabalhar com os instrumentos que o campo familiar da pessoa trará. É isso. Por isso que eu sempre aprendi assim, o cliente não tem que nada. Ele tem que ir até a mãe, ele tem que fazer o movimento tal. Não, ele não tem que nada. Ele vai no limite em que ele dá conta, em que a psique dá conta, em que a alma dá conta. E o constelador respeita o movimento de campo. Seja do cliente ou seja do representante. O constelador, cabe ao constelador respeitar o movimento de campo, sem querer salvar, sem querer colocar ali a intenção de querer chegar no resultado que é mais para o constelador do que para a pessoa que está sendo constelada. E o Bert Hellinger, inclusive, ele terminava muitas vezes as constelações no auge. Assim, quando estava pegando fogo a coisa, ele não ia até o final, ele não deixava, às vezes não ia até o final feliz que a gente vê hoje em dia, todo mundo se abraçando e chorando e tudo bem. Não, às vezes era um movimento ali que não chegou a se concluir, ele falava, aqui é o suficiente, podem se sentar. Por quê? Porque ele já sabia que a alma da pessoa, a alma do sistema familiar é sábia e o movimento vai continuar. Sim. E em alguns casos, é mais impactante para a pessoa que está sendo constelada terminar mesmo o movimento no auge do que ficar forçando um movimento final e todo mundo se abraçar e chorar. Não, o mais impactante é você respeitar e eventualmente parar, dar um passo para trás e falar, ok, aqui é o suficiente. Talvez esse seja um movimento até mais impactante para a pessoa, dependendo do campo. Isso já aconteceu comigo e era o que se requeria naquele momento. Que interessante, né? Olha só, foi muito bom ter conversado com você sobre isso, foi maravilhoso, esclarecedor. Cada vez aprendo mais, quero que você venha mais vezes, que eu acho que é um tema para que a gente possa abordar cada vez de forma mais intensa, de forma mais esclarecedora e também de uma forma leve, para que as pessoas possam desmistificar e tirar esse preconceito em torno da constelação, né? E eu quero que você deixe aqui as suas redes sociais, para que as pessoas possam te buscar, te conhecer, contratar, né? Assim, te chamar para fazer parte da vida dela, ser esse instrumento, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, como foi para mim. Eu sou muito grata pela sua presença na minha vida. Eu honro demais a sua presença na sua vida, porque eu te amo, mulher. Obrigada, você é maravilhosa, viu? Eu também amo você, estou muito feliz. Gratidão. A gente não esgotou esse assunto é amplíssimo, dá para falar muita coisa boa. E eu só tenho a agradecer. E o que eu puder contribuir para plantar boas sementes, essa agora é a minha missão. E criar espaços de paz no coração das pessoas mesmo, né? Usando essas ferramentas que são maravilhosas e uma delas a constelação. Maravilha. Qual que é a sua rede social? Eu divulgo tudo isso, o que eu faço no Instagram, na @ana.constela, que é a rede social que eu utilizo para fazer essas divulgações, basicamente. Qualquer dúvida que as pessoas tiverem, qualquer informação adicional que a gente possa não ter trazido hoje aqui, pode me procurar que eu responderei com o maior prazer. Maravilha. Muito obrigada, Edi. Eu que te agradeço. Olha só, eu agradeço você por ter ficado aqui com a gente. Espero de coração que esse conteúdo tenha chegado até você de uma forma esclarecedora, que você tenha curtido. Segue a gente nas redes sociais. No Instagram é o @batepapoedi, aqui no YouTube Bate-Papo com Edi. Curte, compartilha, comenta. Vem junto com a gente aqui, tá bom? Um grande beijo. E aquele recadinho de sempre. Se ame, se acolha, se respeite. Bora, beijo. Acabou.